Josué capítulo 11, abra sua Bíblia, deixe ela aberta para refletirmos sobre o que Deus tem para nós nesta noite. Essa noite eu gostaria que você e eu pudéssemos entender que quando Deus está à frente das nossas vidas, e quando nós compreendemos que Deus está à frente das nossas vidas, nós temos uma direção certa e segura para viver. Josué capítulo 11, vamos ler por partes esse capítulo. Quando Jabim, rei de Azor, soube disso, enviou mensagem a Jobabe, rei de Madom, aos reis de Sinrom e Aczaf, e aos reis do norte que viviam nas montanhas na Arabá, ao sul de Quinerete, na Cefalá e em Nafote-dor a oeste, aos cananeus a leste e a oeste, aos amorreus, aos hititas, aos ferezeus e aos jebuseus das montanhas, e aos heveus do supé do Hermon, na região de Mispá. Saíram com todas as suas tropas, um exército imenso, tão numeroso como a areia da praia, além de um grande número de cavalos e carros. Todos esses reis se uniram e acamparam junto às águas de Merom, para lutar contra Israel. E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. A você cabe cortar os tendões dos cavalos deles e queimar os seus carros. Josué e todo o seu exército os surpreenderam junto às águas de Merom e os atacaram. E o Senhor os entregou nas mãos de Israel, que os derrotou e os perseguiu até Sidom, a grande, até Misrefotemaim e até ao vale de Mispá a leste. Eles mataram sem deixar sobrevivente algum. Josué os tratou como o Senhor lhe tinha ordenado. Cortou os tendões dos seus cavalos e queimou os seus carros. Deus abençoe a sua palavra aos nossos corações. A palavra de Deus, ela é extremamente clara e direta para nós. Deus tem propósitos eternos para a vida humana. Deus tem projetos para toda a vida humana. Quando nós estamos vindo à existência, nós estamos nascendo dentro de um projeto que se chama o projeto de Deus. E aqui nós temos neste texto algo que é uma mensagem que chega a Josué, falando que um exército muito grande e muito bem preparado está vindo para destruir Israel. É a primeira vez na narrativa bíblica que nós vamos ver algo que aconteceu na época da saída do Egito, que eles têm carros, e esses carros eram carros puxados por cavalos, eram carros que tinham uma grande possibilidade de matar o exército inimigo. Então nós não estamos falando de um exército que não estava preparado e que não tinha habilidade. Esse exército é diferente de todos os outros exércitos que Josué e o povo de Deus enfrentou. E assim é a nossa vida. Todos os dias nós temos uma notícia que chega para nos amedrontar. Todos os dias chega uma notícia
de que algo que está acontecendo para as nossas vidas é algo que é um projeto que vai tentar destruir as nossas vidas. Nós enfrentamos isso. Às vezes são notícias que vêm do meio da política. Nós ficamos atordoados nesse último mês com essa guerra da Rússia contra a Ucrânia. Há cerca de 15 dias atrás, nós estávamos extremamente preocupados com a iminência de uma guerra nuclear, e ainda estamos com essa possibilidade. Existem sempre notícias que nos trazem aflições aos nossos corações. Como que você lida com essas coisas? Eu quero te dizer, querido irmão e querida irmã, por mais que você não esteja andando nos caminhos do Senhor, Deus tem um projeto, e um projeto certo para a tua vida. E este projeto, quando você entender este projeto e começar a viver este projeto de Deus, o desejo de Deus para a tua vida, você vai receber dele uma graça poderosa na sua vida. Uma graça que lhe fará a não ficar atordoado com notícias negativas, que não permitirá que você entre num estado de dificuldades emocionais maiores do que você poderia enfrentar ou passar. Queridos irmãos, não é a primeira vez que se levanta um exército. O exército que se levantou agora é o exército do norte. Nós vimos nos 2 capítulos anteriores o exército do sul vindo para atacar novamente Israel, e eles estavam atacando os Gibeonitas, que era um povo também que era para ser destruído, que Deus havia falado que eles deveriam ser destruídos, mas esses Gibeonitas, eles chegaram à conclusão: não adianta nós querermos enfrentar Israel, porque eles têm uma arma poderosa, uma arma muito grande, e a arma que Israel tem é o Senhor dos Exércitos. Amém, igreja? Quem tem o Senhor dos Exércitos na sua vida, não tem o que temer na sua vida, na sua família e na sua história. Nós não podemos temer, nós não podemos nos amedrontar diante da vida, porque Deus, Ele é Deus dos exércitos, Ele é Deus poderoso. Josué sabe disso. Josué ouve isso. Está chegando um grande exército. Provavelmente, algum dos seus emissários, que já estavam à distância, chegam até a presença dele e dizem: Josué, o exército que está vindo é um exército muito mais forte do que nós já enfrentamos. Provavelmente, os homens ali de Israel estão com medo. Os soldados de Israel estão com medo. E olha que interessante, o texto aqui nos diz, no verso 6, o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque amanhã, a esta hora, os entregarei todos mortos a Israel. Se o Senhor diz a Josué algo, é porque Josué está buscando a Deus. Entenda isso, querido irmão. Se Deus tem um projeto, e você sabe que o projeto de Deus vai dar certo, e vai dar certo, não tem nada neste mundo e nem no universo que possa impedir os planos de Deus de se cumprir. Amém, igreja? Posso ouvir um glória a Deus? Porque é esse Deus que nós servimos. Agora, é interessante, Deus fala para Josué: Josué, não tenha medo, eu lhe darei a vitória. Alguns estudiosos estimam que esse exército que veio contra Israel, ele era 15 vezes maior que o exército de Israel. O exército de Israel era um exército composto de 300 mil homens, mas eles não tinham cavalos, eles também não tinham carros. Eles lutavam com arco, flecha, lanças
e espadas. Era assim que era o armamento bélico do povo de Israel. Estão havindo carros, e provavelmente esses carros foram compros também do Egito. Então esse povo teve pessoas que foram no Egito aprender a arte da guerra no Egito. Agora esse povo sabe que o povo de Israel saiu do Egito. E quando eles saíram do Egito, o exército do faraó perseguiu o povo de Israel, e esse exército naufragou no Mar Vermelho. Dá para você entender como Deus é poderoso? Esses reis sabiam também que quando esse povo chegou nessa região, Deus fez com que eles passassem a seco o Rio Jordão. Eles ficaram sabendo que esse exército de Israel venceram as muralhas fortificadas de Jericó. Esse exército ficou sabendo que eles venceram o exército de 5.000 homens, 500 mil homens do exército do sul. Querido irmão e querida irmã, nada foge ao controle de Deus. Amém, irmãos? Nada foge ao controle de Deus. Deus está à frente. Deus está à frente na tua vida. A palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo falando ao povo de Deus lá em Roma, agindo Deus, quem? Agindo Deus, quem impedirá? Onde está a sua fé, querido irmão? Onde está a sua confiança? Onde está o seu coração, querido irmão? O quanto que você confia em Deus, o quanto que você conhece esse Deus, o quanto que você descansa nesse Deus, o quanto que você se coloca nas mãos desse Deus, o quanto que você está com Ele. Agindo Deus, quem impedirá? Continuemos um pouco mais a leitura aqui, ela fica um pouco mais densa, a partir do verso 10. Naquela mesma ocasião, Josué voltou, conquistou Azor, matou o seu rei, a espada. Azor tinha sido a capital de todos esses reinos. Matou a espada todos os que nela estavam, exterminou-os totalmente, sem poupar nada que respirasse, incendiou Azor. Josué conquistou todas essas cidades e matou a espada os reis que governavam. Destruiu-as totalmente, como Moisés, servo do Senhor, tinha ordenado. Contudo, Israel não incendiou nenhuma das cidades construídas nas colinas, com exceção de Azor, que Josué incendiou. Os israelitas tomaram posse de todos os despojos e dos animais dessas cidades, mas mataram o povo à espada, até exterminaram completamente, sem poupar ninguém. Tudo o que o Senhor tinha ordenado a seu servo Moisés, Moisés ordenou a Josué, e Josué obedeceu, sem deixar de cumprir nada de tudo o que o Senhor tinha ordenado a Moisés. Pastor, como que pode existir um Deus tão sanguinário? Isso é genocídio. Esse Josué é um genocida. Nós estamos vendo no texto Deus executando a justiça dele. Está executando a justiça dele porque esses povos adoravam deuses que não eram Deus. Eles praticavam feitiçaria. Esses amorreus, o primeiro primogênito era sacrificado no altar do deus Amor, e os pais comiam as vísceras dos filhos. Dá para você entender que tipo de pessoas são essas? Eram pessoas que eram implacáveis de coração. Eram pessoas que puderam ver e ficar sabendo da história do povo de Israel, e ficar sabendo que Deus estava com Israel, e que Deus estava com Israel, cuidando, abençoando, dando vitória a Israel, mas essas pessoas continuavam implacáveis.
Eles queriam destruir Israel com a própria força para dizer: nós somos mais fortes, os nossos deuses são melhores do que o Deus de Israel. Eles estavam afrontando a Deus, eles estavam afrontando o soberano das nações, eles estavam afrontando o projeto de Deus, o reino de Deus. Vamos avançar um pouquinho mais na leitura. Verso 16: Assim Josué conquistou toda aquela terra, na serra central, todo o Neguebe, toda a região de Gozém, a Cefelá e Arabá, e os montes de Israel e suas planícies, desde o monte Alaque, que se ergue na direção de Seir, até Baal-Gade, no vale do Líbano, no sopé do monte Hermon. Ele capturou todos os seus reis e os matou. Josué guerreou contra todos os seus reis por muito tempo, com exceção dos heveus que vinham de Gibeão. Nenhuma cidade fez paz com os israelitas, que a todas conquistou em combate. Presta atenção no verso 20. Pois foi o próprio Senhor que lhes endureceu o coração para guerrearem contra Israel, para que ele os destruísse totalmente, exterminando-os sem misericórdia, como o Senhor tinha ordenado a Moisés. Naquela ocasião, Josué exterminou os Enaquins dos montes do Hebron, de Debir e de Anabe, de todos os montes de Judá e de Israel. Josué destruiu-os totalmente e também as suas cidades. Nenhum Enaquim foi deixado vivo no território israelita, somente em Gaza, em Gate e em Asdote é que alguns sobreviveram. Foi assim que Josué conquistou toda a terra, conforme o que o Senhor tinha dito a Moisés, e deu-a por herança a Israel, repartindo-a entre as suas tribos. A terra então teve descanso da guerra. Queridos irmãos, a grande questão desse texto é nós entendermos que aquele que pratica a iniquidade, aquele que vive na injustiça, aquele que vive no pecado, aquele que afronta o Senhor, achando que não haverá nada para a sua vida, precisa ser alertado de que existe um Deus que governa sobre tudo e sobre todos. Se Israel está executando a justiça de Deus, porque essas pessoas estão agindo contra a vontade de Deus, um povo se arrepende e se volta para Deus. Os gibeonitas não era o maior povo. Esse povo já tinha sido escravizado por alguns desses impérios. Todos esses impérios caíram diante de Deus. Egito caiu diante de Deus. O Egito reinou sobre todas as nações. Depois nós vimos o Império Babilônico caindo diante de Deus. Depois nós vimos o Império Romano caindo diante de Deus. Depois nós vimos o comunismo caindo e ruindo diante de Deus. Porque nada que afronta a Deus, o seu plano, o seu projeto, subsistirá por muito tempo. Nada que afronta a Deus resistirá nesta face da terra. O nosso Deus executa a sua justiça. E Israel está executando a justiça de Deus. E querido irmão e querida irmã, todos os dias o Senhor faz raiar o sol sobre os justos e sobre os injustos, sobre os retos e sobre os ímpios. Todos os dias o Senhor está manifestando do seu amor e do seu poder para que todo olho veja e todo olho perceba que há um Deus que governa sobre todo o universo. Há um Deus que sustenta toda essa história da humanidade. E que algumas pessoas podem achar que a vida não tem sentido.
Algumas pessoas podem achar que estão vivendo simplesmente uma sucessiva troca de dias. Algumas pessoas podem inclusive achar que a vida está finita simplesmente a esses dias que vivemos sobre a face da terra. Mas nessa noite eu quero que você entenda que aqui em Josué capítulo 11 nos diz que existe um Deus que tem um projeto, que tem um propósito, e que Ele chama um povo, e aquele que decide obedecer a este Deus, subsiste ao longo de todos os tempos e de todas as eras, e subsistirá após a morte, porque Ele viverá eternamente para a glória de Deus. Eu pensei que eu ia ouvir uma salva de palmas a Deus. Eu pensei que eu ia ouvir glória a Deus nessa noite. É a Deus, não é ao pastor. É a verdade de Deus, não de homens. As pessoas aplaudem homens. As pessoas estão hoje num show que se chama Lollapalooza, aplaudindo homens. Que ontem faleceu uma pessoa por overdose. Esses são os ídolos da humanidade. Isso é que os homens estão mostrando e tentando dizer para as pessoas que isso é que é o sucesso, que isso é que é a alegria, que isso é que é o prazer. Deus está dando o seu tempo. Deus está deixando as pessoas viverem pelas suas escolhas. Mas eu e você temos nesta noite um desafio de fazer o que Josué decidiu fazer com a sua vida. O texto diz 4 vezes que Josué obedeceu a tudo quanto Deus o mandou fazer. Querido irmão e querida irmã, obedecer a Deus, que desafio para mim e para você. Obedecer ao Evangelho de Cristo Jesus. Pastor, então hoje nós precisamos pegar nas armas e fazermos como Israel fez? Não, queridos irmãos. Entenda a mudança. Já expliquei, vou dizer novamente. Aqui é o estabelecimento de uma nação, de um povo que não tinha terra, de um povo que nunca teve uma bandeira, de um povo que era escravizado, mas era um povo que foi chamado por Deus, um povo que Deus chamou entre as nações para mostrar que esse povo seria um povo amado de Deus e que adoraria apenas um único Deus. Você sabe que a antropologia, ela estuda e ela não identifica em povos primitivos e nômades monoteísmo. É sempre politeísmo, vários deuses. Por isso que quando nós olhamos para a história de Israel, é uma história sui generis. A própria antropologia diz que essa possibilidade de você adorar um único Deus é algo que é uma sofisticação de pensamento. Porque o correto seria as pessoas terem diversos deuses. Nós estamos vivendo essa época muito triste. A gente vê pessoas que continuam acreditando em astros, não ficam um dia sem ler horóscopo. A gente vê pessoas que acreditam em poder de pedras. Eu acredito em um único poder. Eu acredito no poder de Deus. E você? Eu acredito nesse poder. Eu acredito que quando eu estou de joelhos, pedindo a Deus, clamando a Deus, eu acredito que nada pode impedir a minha oração de chegar no trono da graça de Deus. E você? Eu acredito nesse Deus. Eu acredito nesse projeto. Eu acredito nesse chamado, que Josué também acreditou, que Josué também disse. Ele disse
vou obedecer a Deus. Pastor, mas esse povo foi todo morto, essas nações deixaram de existir, mas não resolveu o problema da humanidade. Por isso, Deus enviou Jesus Cristo. E quando Cristo veio, Cristo morreu na cruz do Calvário por nós. Cristo morreu em substituição. Cristo trouxe sobre si o meu castigo do meu pecado, o seu castigo do seu pecado. E quando eu e você compreendemos essa mensagem da salvação em Cristo Jesus, e entendemos que Jesus vem desse povo que adorou o único e verdadeiro Deus, o povo de Israel. E quando você entende que Jesus é um descendente desse povo, ele é descendente da raiz de Judá, ele é descendente, e esse Josué vai fazer parte da história de Jesus, assim como Abraão faz parte da história de Jesus. Tudo isso para mostrar para mim e para você que Deus é Deus de todos os propósitos e de toda a história humana. Porque em Cristo Jesus nós somos então enxertados nessa árvore genealógica do Senhor. Porque em Cristo Jesus agora nós somos adotados pela família de Israel. Porque em Cristo Jesus nós fomos colocados, inseridos nessa história, porque nós nos arrependemos dos nossos pecados e entendemos então que só foi Cristo Jesus. Então nesta noite, eu gostaria que você olhasse para esse texto e saísse daqui com 4 convicções para a sua vida. A primeira delas, Deus é Deus de toda a história humana. Não existe história paralela não, querido irmão. Só existe uma história, a história de Deus. Só há um projeto neste mundo, é o projeto de Deus. Então viva nesse projeto, viva nessa história, viva para Deus. A segunda coisa que eu quero que você leve para a sua vida aqui, nesta noite, olhando para esse texto, que você possa compreender que esse Deus, Ele tem a solução, mesmo quando se levantar o pior obstáculo, o obstáculo mais difícil da sua vida, a dificuldade que você acha que não vai ter solução, esse Deus estará contigo. Busque a Ele, Ele vai te dar a solução, Ele vai abrir a porta, Ele vai mostrar para você o que Ele tem para a sua vida, para a sua casa, para a sua história. A terceira lição desse texto implica numa tomada de decisão sua. Assim como os gibeonitas se arrependeram e decidiram fazer uma aliança com Israel, faça a sua aliança com Deus. Essa aliança é feita por meio de Cristo Jesus. Como que é feita essa aliança? Confessando que Jesus Cristo é o teu único e suficiente Salvador. E por último, ao sair daqui, faça como Josué. A tudo quanto Deus mandou ele fazer, ele obedeceu. Pastor, mas eu estou com algumas dúvidas. Será que é essa profissão que eu tenho que seguir? Será que é esse o casamento que eu tenho que fazer? É esse negócio que eu tenho que fechar? Como que eu vou entender esse projeto de Deus? Eu queria deixar para você então 3 pistas para você entender o projeto de Deus. São as 3 pistas que eu oriento a minha vida e ensino a minha família a seguir essas pistas. A primeira delas, isso que você vai fazer tem a ver com a palavra de Deus? É para a glória de Deus?
vai resultar em louvor e glória do nome do Senhor Jesus? Se responder essa pista, dê o segundo passo. O segundo passo é se essa sua tomada de decisão, você acha que daqui a 1 ano você estará mais próximo de Deus ou mais distante de Deus? Você estará com mais intimidade com Deus ou você estará cada vez mais distante do caminho do Senhor? Se você avaliar e pensar, não, com isso eu vou estar mais próximo de Deus, dê o seu segundo passo. E a terceira pista, Josué nos ensina: ore, 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 ore. O apóstolo Paulo vai nos dizer lá em 1 de Coríntios: aquele que está em pé, tome cuidado para que não caia. Então o melhor lugar para estar na presença do Senhor é aos pés dele, de joelhos ao Senhor, no trono da graça de Deus. Saia daqui sabendo que Deus é o dono da vida, é o dono da história. Ele está à frente. Vamos segui-lo, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, fala com Deus agora. Qual é a sua decisão nessa noite? Obedecer e seguir a Cristo? Obedecer e andar com Cristo? Tome a sua decisão. E que a sua decisão seja andar com Cristo todos os dias da sua vida. Senhor meu Deus e meu Pai, que os nossos corações, ó Deus, não sejam corações endurecidos, que as nossas mentes não sejam mentes cegas e fechadas para os teus propósitos e para o teu querer. Que a nossa vida, ó Deus, possa realmente resultar na tua glória. Que a nossa vida possa ser a cada dia mais um crescimento profundo e verdadeiro nesse relacionamento com o Senhor. Que a nossa vida seja sempre em profunda intimidade contigo. O Senhor conhece os nossos corações. E se alguém entrou aqui apreensivo com alguma coisa, Senhor, que nessa noite o teu Espírito fortaleça para cada um dos nossos corações, de que se estamos com o Senhor, nós teremos a vitória em nossas vidas. Toma as nossas vidas nas tuas mãos e nos conduz ao teu propósito eterno, em nome de Jesus. Amém e amém.